Ok, estamos ao vivo. Salve, salve galera! Estamos retornando aqui com este projeto que se tornou a nossa joia, a nossa queridinha, a nossa fofinha, que é o Personagens do Brasil, que é um quadro de criação de personagens brasileiros para serem utilizados em suas aventuras, suas campanhas de Vampiro à Máscara, quinta edição. Seja a galera aqui do Brasil ou a galera lá de fora, porque a gente tanto faz conteúdo em português quanto conteúdo em inglês. E ao longo dessa criação a gente vai ter esse personagem pronto e carregá-lo lá no Storytellers Vaults no formato pague o quanto quiser. Tudo bem que a gente não ganhou nada até agora, mas não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando propiciar conteúdo, no caso personagens prontos de jogo para vocês baixarem, usarem à vontade. E aí nós fizemos o primeiro com a nossa querida Tati Malkavian, que fez a Elo, uma Malkavian, por acaso, uma Malkavian da cidade de São Paulo, que é arqueologista. Foi um processo muito bacana e gratificante. Adorei ter estado com a Tati aqui fazendo essa criação. E quem ainda não viu, recomendo dar uma conferida lá no Storytellers Vault, a personagem Elo, que está tanto em português quanto em inglês. E aqui estamos nós começando a criação de mais uma personagem. Só que dessa vez a nossa querida convidada é a Jaque Machado. Jaque, por favor, apresente-se aí pra galera. Primeiro eu quero mandar um grande beijo para todo mundo que está aí do outro lado. Dizer que eu também fico aí do outro lado muito tempo, porque eu adoro ver os vídeos do Rodrigo. E agradecer o convite por estar aqui. Muito obrigada, Rodrigo Hagabati. E o Rafa. Beijo, Rafa. Que eu digo que ele é doutor em Vampiro à Máscara. Yeah. E meu nome é Jaque Machado. Eu sou escritora, sou autora de horror e dark fantasy. Eu sou narradora, RPGista de coração, narro lá junto, sou narradora de Emissários de Odin, da Honey Money, que traduziu o jogo do Chazzy Caos, que é maravilhoso, quem gosta de horror não perca. E sou narradora do Meio Mundo RPG com muito amor no coração. Um beijo pro pessoal de lá, convido a todos a conhecer o canal do Discord. E hoje estou aqui como uma curiosa, eu acho, né? Porque eu acho que quando a gente está tentando chegar a algum lugar, a gente encontra mais perguntas do que respostas. E isso é algo que vai ao encontro daquela grande pergunta que a gente faz na nossa vida, né? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da nossa existência? E quando a gente cria um personagem, a gente mergulha de fato nisso, né? Por mais que seja um personagem de RPG, a gente sabe que muitas vezes vamos cruzar linhas com esse personagem quando a gente está jogando. A gente tem a gente joga para isso, na verdade, né? Para vestir essa pele, essa outra pele que vamos habitar e ter sensações através dela. Então, o que a gente procura quando faz um personagem é: qual é o personagem que me estimula? Qual é o personagem que me faz encontrar respostas? Né? Porque não é só a diversão, a gente gosta de algo mais também, né? Ser desafiado quando a gente encontra um personagem. E se conectar com ele. Então, para mim, vai ser uma experiência super nova estar criando aqui com vocês um personagem de Vampiro à Máscara. E aqui mando um beijo muito grande para Tati, porque eu amei a Elo Conti. Um beijo, querido. E foi uma outra mulher RPGista que passou por aqui e que deixou sua marca aqui no projeto também. Então eu espero que a gente possa juntos durante esse dias que virão fazer Rapidinha, Jaque. Rafael, muta um pouquinho teu microfone que tá dando interferência. Pode ir, Jaque. Beleza, fala. Isso eu adoro essas entrevistas. Dá emoção. Então, espero que a gente possa aí ao longo dessas sessões conversar. Vocês, eu, o Rodrigo, o Rafa,
todo mundo junto, para pensar um personagem que tem a identidade do Brasil, né, da nossa coletividade, mas também da nossa subjetividade. A gente possa se divertir, se identificar com essa personagem que vai transitar aí por regiões do Brasil, né? E fazer algo legal, se divertir acima de tudo. Show! Quero registrar aqui a presença da Tati e do Daniel, o casal preferidíssimo. Amo vocês, meus queridos, sempre aqui participando conosco. Obrigado por estarem presentes. E justificar aqui a presença e ao mesmo tempo a ausência do Rafael. Presença auditiva, ausência visual. Rafael, explica aí pra galera por quê. Fala galera, boa noite. Eu tive problemas, estou tendo problemas técnicos com o demônio do computador. Ele levou todas as minhas melhores partes e deixou apenas as piores. Então vocês vão escutar muito minha voz e não vão me ver. Não que vivendo também seja grande coisa, mas é isso, mano. Vamos tocando o barco. Bom, gente, para quem não conhece, tá entrando agora. O nosso procedimento de criação do personagem do Brasil se divide em 4 momentos. Ou seja, 4 sessões. Na primeira sessão, vocês estão vendo aí na tela, a gente vai fazer a fase da idealização da personagem. É um momento mais de descrição, de pontuar quais seriam as características idealizadas, que no caso idealizadas pela Jaque. Na segunda sessão, que deverá ser na semana que vem, a gente já vai mais para estatística, para distribuir bolinhas. Quem é combeiro, eu adoro esse momento. Já que tu é combeira? Não. Nunca vi. Boa, boa. E aí, nessa fase, como eu disse, vamos distribuir bolinhas, colocar atributos, vantagens, defeitos e, é claro, aquela parte mais bacana, que disciplinas a personagem terá. Calma, a gente pega lá. Aí, na terceira fase, a gente já deverá construir uma versão da personagem da Jaque para uma versão neófita e depois uma versão ancila. Sim, nesse momento estaremos criando uma versão Criança da Noite, que é aquela criação básica, mas nós vamos apresentar conteúdo dessa mesma personagem como se ela tivesse em torno de 50 anos de vampiro e depois para mais de 100 anos de vampiro. Isso a gente vai fazer na terceira fase. E também, já na terceira sessão, apresentaremos a ilustração da personagem da Jaque. Sim, já teremos ilustração para mostrar o que a Jaque idealizou de perfil da personagem. E para fechar na quarta sessão, será o lançamento do PDF no Storytellers Vaults com os nossos comentários finais do produto final. Entenderam todo o processo, galera? Já que entendeu tudinho? Então, vamos partir. Boa. Sim. Antes da gente começar, posso fazer uma interferência aqui? Sim. Vai. O narrador underline Dave deu um sub com Prime e eu queria agradecer ele, né? Muito obrigado, narrador. Show de bola, valeuzaço. Mandar um beijo, porque eu Dave é lá do mesmo. Aí sim. Legal. Bom, fique à vontade. Com certeza, o espaço é todo de vocês. Galera, nessa primeira sessão, como eu falei, será a idealização da personagem. E antes que a Jaque possa começar a idealizar esta personagem, ela vai precisar levar em consideração 4 pilares fundamentais, os quais vou ler agora para vocês. O primeiro, Jaque, a origem da sua personagem deverá ser brasileira, ou seja, enquanto mortal, ela nasceu no Brasil. Segundo, a personagem deve habitar em alguma cidade no território brasileiro. Terceiro, a personagem deve utilizar pelo menos uma lore sheet oficial do Vampiro à Máscara quinta edição. Quarto, todo o processo de criação será para a personagem Criança da Noite, mas posteriormente iremos fazer adicionais
opcionais para a maturação de personagem para Neófito e para Ancila. Compreendido? Então, vamos cair matando agora, logo na parte que geralmente dá tilt na galera. Qual é o nome da sua personagem? O nome do meu personagem caiu matando mesmo. Sabe por quê? Não, é sério. E não é porque eu não tenha pensado. É porque eu pensei e muito, sabe? Mas, quando a gente tá criando um personagem, a gente quer... O nome não é algo que é uma coisa em vão, né? O nome, ele coloca algo no mundo. Ele representa algo no mundo. Ele mostra, ele dá sentido àquela coisa. Então a gente não nomeia coisas em vão. Então, antes de pensar no nome dessa personagem, já que aqui é um jogo, eu pensei muito nos porquês. Como já estou inclinada a fazer uma certa tipo de personagem, vocês vão ver aí, fiquem aí, a gente vai discutir isso juntos, na verdade. Mas eu quero que essa personagem tenha um nome neutro. Porque não tem gênero. Esse personagem é um personagem que não terá um gênero. Na verdade, ele terá um gênero fluido. Desculpa. Não é que ele não tem, ele tem um gênero fluido. Ele se identifica com quase todos os tipos de gênero. Então, por favor, se vocês quiserem dizer quem será esse personagem, essa personagem, vocês podem dar dicas de nomes de gênero fluido no chat. Eu acho que isso seria fantástico se vocês pudessem contribuir a gente fazer uma construção coletiva desse personagem. Então fica à disposição de vocês, tragam as novidades. Por enquanto, esse personagem vai chamar Elix. Félix. Com F, né? Elix. Ah, com E, só com E, desculpa. E-L. Uhum. Que mais? X. X. Perfeito. Elix. Olha, estão dizendo aqui para ser Harley. Harley também. Mas não tem. Eu acho que seria legal o nome brasileirão, assim, né? Nome brasileirão. Também Cris. Cris. Ah, o Cris é legal. Com certeza. Dá para adaptar para qualquer opção, Cris. Pode ser. Olha, eu fui ler agora aqui, já sou eu dando pitaco. Por que não Alex Cris? Alex Cris. Eu vou aqui, olha, é o nome composto, Alex Cris. Se você não concordar, pode mandar bala, eu só tô aqui dando pitaco. Eu acho bacana também manter esse negócio de Alex, só que mudar a grafia. Tipo aqui, ó, joguei no chat. Ah, tá. E, 2 L's e X. O que tu acha, Jaque? Como é que ficou? Eu não tô olhando o chat. Fica ELL e X. Elix. Elix. Acho fantástico. É? Acho até que é uma questão de ter o significado no nome numa personagem. Você botar Cris, de repente as pessoas vão olhar e vão dizer, tá, é Cris. Mas se a gente bota Elix, as pessoas já vão ver que esse já é um tem personagem. Um porquê, né? Exatamente, já remete o porquê do personagem. Perfeito. Aí eu te pergunto, fica só Elix ou mantém Alex Cris? Bota só Elix. Perfeito. Depois a gente vai falar sobre esse Cris. Show de bola. Então, nós vamos agora. Essa eu tava curioso. Qual é o clã deste personagem? Vamos ver se o pessoal adivinha aí. Eu já escolhi. Olha, se for Ventrue, eu me levanto agora.
Você viu que o Ale me conta chegou agora ali no chat, né? Ó, e ele vai dizer que é Ventru, já vai querer que seja Ventru. Elix. Elix é Gangrel. Moleque! Gangrel. Show de bola! Show de bola! Aí eu te pergunto, ele seria independente ou ele já tem alguma relação com alguma seita? Ele seria independente. Independente. Tá. Perfeito. Como ele é um Minto, esta personagem é um gangrel independente. Que cidade, ou pelo menos região em torno, ele habita? Ele habita a maior praia do mundo. A Praia do Cassino, em Rio Grande. Praia do Cassino. É Cassino, né? Cassino com 2 S. Com 2 É um S. personagem para ser utilizado também em qualquer cidade litorânea. Olha. No Rio Grande do Sul, né? Isso. Show. Praia do Cassino fica em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A maior praia do mundo, uma praia, água selvagem, muitos perigos. É um lugar que iniciou, que fundou o estado do Rio Grande do Sul. Teve a primeira fortificação que deu origem à província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Então, um lugar que é chamado, está no hino da cidade, que essa é uma terra de areias hostis. E ele está aí para provar que as areias da praia são hostis. É muito difícil, cara, eu tenho que dizer o seguinte, a minha imaginação voa alto agora já aqui, porque eu ainda não tinha pensado em um personagem gangrel na praia. Cara, que sacada! Ninguém pensa, né? Eu admito. Se diz o gangrel rural. Aí você pensa, tá, rural é na fazenda, né? Mas tem outros lugares também, né? Tem a praia, tem caverna, tem montanha. Agora escolhi a praia, vamos lá. Vamos ver o que vai sair, vamos ver se vocês vão curtir. Tem toda uma linhagem de gangrel que são os marinhos, né? Olha aí, doutor! Lá nas edições mais antigas tinha uma linhagem de gangrel marinhos, que eles apresentavam algumas características de animais marinhos mesmo, barbatana, esses negócios. Interessante. Bom, avançando... Não que necessariamente ela tenha, né? Não que necessariamente a Elix tenha essas características, mas fica aí já a opção, né? Sim. Ao invés de ser aquele gangrel peludão, quando ele mete a metamorfose, ele começa a desenvolver barbatanas, ele fica liso, tipo aquela pele de golfinho, sabe? Aquela pele assim, como escamas, né, famosas. Bom, vamos avançar aqui. Tá. Qual seria o conceito do Elix? É alguém pacífico e que tem uma... Vocês conseguem me ouvir? Como? Conseguindo me ouvir? Deu uma travada aqui. Eu fiquei já no pânico. Será que eu caí? Estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo. É alguém que representa uma grande parcela da população brasileira. Alguém que nasceu à margem da sociedade, que não teve muitas oportunidades, e então trabalhou pra caramba,
e que exerce por isso ele tem uma grande empatia, assim, né? Ele prefere lugares reservados porque ele encontrou grandes conflitos com ele mesmo enquanto ele estava no meio das pessoas. Ele essa necessidade de procurar respostas para si, procurar respostas para a condição que ele tem, dizendo um pouquinho aqui sobre o que ele pensa da condição vampírica. E por ter justamente essa grande empatia, Félix, que os outros vampiros sentem na hora da alimentação, na hora de interagir com uma sociedade que eventualmente eles vão ter que matar alguém para permanecer vivo, ele sente profundamente. A questão remota é muito grande. Né? Então ele procura se reservar, ele procura ter esse lugar aonde ele é alguém que também não é o vampiro que todos pensam que ele é, mas ele é desacreditado. Então o comportamento de Elix é muito reservado. Ele é alguém extremamente reservado. E na vida, assim, ele trabalhava como adestrador de animais. Ele tinha essa ideia de ficar distante da sociedade, acabou se aproximando mais dos animais, e ele trabalhava no canil da cidade. E ele se sentia mais à vontade entre os animais do que entre as pessoas. Daí que vem a ideia do Hélio manter como um gangrel tal, né? Mais longe possível da sociedade, das pessoas. E mais perto de um lugar de paz que eu imaginei seria a praia. Perfeito. Agora, Rodrigo me perguntou o que era. Era o quê? Conceito. Conceito. Ah, tá. Não, mas não se preocupe. Esse momento de vocês idealizar o personagem foi bom pra gente compreender o que você tá idealizando. Eu achei legal. O momento do brainstorm é agora. Agora a ideia é na mesa. O que vocês acham? Eu não pensei exatamente no conceito, Rodrigo. O que a gente teria? Porque agora no V5 a gente tem um parzinho de opções, né, para definir o conceito da... Tu deve estar te referindo a ambição e desejo, não é o caso. Ambição e desejo, Isso. O conceito é mais aquela palavra, ou 2 ou 3 palavras em conjunto, que meio que delineiam o que é o personagem. Por exemplo, no caso da Elo, que a Tati fez, era a arqueóloga. Só um pouquinho para mim aqui, eu não consegui ouvir, não. A minha internet. Tá, vamos lá. É uma palavra ou um pequeno conjunto de palavras que meio que dizem quem é a personagem. No caso da Elo, que a Tati fez, ela estabeleceu lá que a Elo era uma arqueóloga da noite. Era esse o conceito dela. A hora que tu falou, cortou de novo, eu não ouvi de novo. Mas, olha, entendi. No caso, ela resolveu colocar uma profissão como um conceito, né? Isso. Eu não quis fazer isso. Eu vou contar por quê. Né? Eu acho que Vampiro é um jogo de horror. Né? E lá já diz, um jogo de horror pessoal e político. Antes de começar a botar o dedinho na ferida, já desde agora. É um jogo político. O que as pessoas mais querem ter? Aquilo que elas amam. Né? E o sistema onde a gente vive, ele vai e nos rotula por aquilo que a gente pode produzir de utilidade para que o próprio sistema se mantenha. Então, justamente por Elix não ser essa pessoa que é uma pessoa útil ao sistema, porque ela se enxerga através da sua sensibilidade, ela se reconhece como indivíduo dentro da sociedade através
da sua subjetividade, de quem ela é e dos seus sentimentos. O sistema onde a gente vive, às vezes, ele é meio duro com as pessoas que enxergam o mundo pelo modo do corpo sensível e não do corpo útil. Então, eu não quero colocar um conceito em Ellie que seja atribuído pelo que ela faz. Porque o que ela faz não é o que ela é. Ela é muito mais do que aquilo que ela faz. Então, o conceito de Ellie seria mais selvagem, reservada. Selvagem reservada. Tá. Selvagem reservada. No caso, eu vou colocar reservade, pode ser? Pode. Tá. Agora sim, ambição. O que Elix deseja alcançar a longo prazo? A longo prazo, ele deseja se livrar da sua condição empírica. Não entendi, pode repetir? Ele, a longo prazo, deseja se livrar da sua condição vampírica. Ah, se livrar da condição vampírica. Top! Por acaso vai buscar a Golconda? Quem sabe? Tem outros meios, né? Agora no recinto também. Da gente fazer isso. Não, e a ideia é a seguinte: nós jogadores, a gente tem uma concepção de que não é possível se livrar da condição vampírica, mas as personagens, elas não sabem disso, né? Então é completamente, assim, completamente incrível. Na verdade, é até provável, né? Que as personagens, em primeiro momento, ou mesmo levar isso pro coração mesmo e abraçar a missão, queiram se livrar dessa condição, entendeu? Normalmente as personagens de vampiro, elas não são abraçadas porque elas querem, elas são vítimas de um abraço, né? Então, quando você sofre uma maldição, um mal desse tipo, eu acho que o seu primeiro reflexo é de querer se livrar dessa condição. E eu acho bacana resgatar isso, porque parece que assim o histórico de personagens que normalmente a gente encontra é de pessoas que estão pessoas que aceitam de boa, mesmo quando são crianças da noite, já aceitam de boa a condição vampírica, tipo, agora você morreu e é um vampiro, beleza, tudo bem, segue a vida, sabe? Calma, não é assim. Eu acho bacana contar esse tipo de história também. Entendeu? Rafa, isso que você falou, concordo plenamente. É justamente nesse sentido que eu falei. Mas tem um porquê. Sabe, o jogo do vampiro, até a primeira coisa que eu li no livro do vampiro, que me deixou lá na segunda edição, me deixou assim, tocada, eu digo, nossa, me apaixonei na hora. Foi a frase, The Eternal Struggle. Então, é a luta eterna. Pelo quê? Porque você aceitou ser um vampiro? Qual que é naquela época o trait, né, que mais vinha definir o vampiro era a humanidade, né? Como você se relaciona com a humanidade? O que a humanidade ela diz pro vampiro que não diz pro ser humano? A gente tem pontinhos lá, né, de 0 a 10 para dizer o quão o vampiro se parece com o ser humano. O vampiro é capaz de amar, o vampiro é capaz de... o que ele é capaz de sentir pelo outro? Quando ele tem uma humanidade, vamos sei lá, 8, né? 9, eu tive personagem com humanidade 8, de sentimento. Você tem alguém, sei lá, como Adolf Hitler, que deve ter 2 de humanidade. E ele é humano, ele não é vampiro. Exatamente. Ele não era vampiro. Como que você se relaciona com isso?
muito mais ligado àquilo que o vampiro vai perseguir. Agora na edição 5 eu achei fantástico, tem a questão da Tom, né? O vampiro ele fica se agarrando a essa reminiscência de que ele era. Mas será que ele realmente deixou de ser? Será que ele não é ainda? Será que ele não é capaz de amar? Ele tem objetivos que ele tem que perseguir. E o que mudou? Quando ele foi abraçado, os objetivos mudaram, ele passou a ser outra pessoa, ele não é mais quem ele era. Tudo aquilo que constitui ele vai formar a jornada enquanto vampiro como? Então, essas são perguntas até filosóficas, pode parecer bobagem estar falando isso aqui, mas eu acho que é muito importante a gente pensar nisso na hora que a gente vai criar um personagem, porque a gente precisa determinar como esse personagem vai reagir diante da morte de alguém. É tão comum isso dentro do jogo que eu fico horrorizada. Como que vocês conseguem contar uma história e fazer o personagem sentir o que ele sentiria ainda humano ao ver uma morte naquele momento? A humanidade dele não caiu para 0, não caiu para 5, permanece a mesma quando ele é abraçado. Então, são perguntas que eu me faço. E nesse momento eu tento enxergar o quão humano ele é. Como você detesta a condição vampírica se você se acredita humano? Obviamente, porque matar outra pessoa para permanecer viva. Como que você se livra dessa maldição? Aí, de fato, é você enxergar a condição vampírica como uma maldição. Como que você se livra dessa maldição? Você é capaz de suportar todo dia, acordar com fome e lembrar, sentindo essa fome, você vai ter que matar alguém para não sofrer. Você luta com essa besta interna, mas esse drama é o mesmo drama que persegue todo o ser humano. Porque a nossa jornada enquanto ser humano é sempre em cima daquela espiral. Se você vai para baixo para se tornar um animal, ou se vai subir a espiral para se tornar um ser humano melhor. O vampiro não pode deixar de pensar isso. Porque ele vai melhorar no momento em que ele descer a espiral. O ser humano também faz o mesmo caminho, né? Então essa é a pergunta maior que eu me fiz quando pensei no Helix. Quem é Helix? A partir desse lugar onde o vampiro reconhece a sua própria condição. Porque isso é o mais forte, é contra isso que ele vai ter que lutar todos os dias. Vai acordar e vai dormir assim, vai pensar nisso. É esse mundo que eu pertenço e quero pertencer. Então a luta dele vai ser contra a besta. Mas o clã Gangrel tenha como amigo a besta em certos momentos. A besta, exatamente. Eu achei perfeito. Eu achei perfeito. Show de bola. Então, agora, deixa eu te perguntar. Considerando, é uma coisa meio que burocrática, mas a gente gosta já de registrar. Considerando ser uma criança da noite, tu podes escolher entre 12ª e 13ª geração. Qual você escolheria? Acho que para deixar um drama maior em cima desse personagem, 12ª. 12ª? Perfeito. 12ª geração. Por acaso você idealizou o Senhor de Helix ou é uma incógnita? Sim, idealizei o Senhor de Helix. E qual seria o nome dele? Aqui a gente faz ou dela? O nome é Mongro. Pode soletrar para mim, por favor? É um apelido, Mongro. Mongro. Homenagem a um amigo meu. Mongro. M-O-N-G. M-O-N-G-R-O. G-R-O. Perfeito. Pode botar entre aspas, que é um apelido. Que é um apelido. Perfeito. Mongro. Show de bola. Fazendo homenagem pra galera. Boa. Uma coisa a ver com Mongrel, que é vira-lata em inglês? A cidade de Rio Grande, ela foi colonizada também por ingleses. Então, já pensando em fazer esse gancho aí, quando tiver que fazer a maturação,
eu resolvi escolher esse apelido, porque daí a gente economiza tempo e significado. Boa. Bacana. Pergunta. Predador. Pelo seu relato, eu já tenho uma ideia de predador, que seria o consensualista. Mas você teria em mente que fosse outro? Ou seria realmente o consensualista? Eu pensei também em fazendeiro é o que se alimenta de animais também. Uhum. Ah, fazendeiro. Com certeza. Pô, show de bola. Fazendeiro. Perfeito. Fazendeiro. Montamos essas informações básicas. Agora a gente vai para os dias de mortal. Que ano você considera que Helix nasceu? A gente vai determinar que é uma criança da noite. Então a gente tem aí 3 anos de abraço. 3 anos de abraço? Pode ser. Mas a idade aparente, por exemplo, esse personagem teria 20 anos, 30 anos? Esse personagem ele teria 40 anos na data do abraço. Então, considerando que o personagem seria hoje, 2022, então seria... Peraí. Oi. Vou pegar aqui e fazer a conta, que eu não tenho capacidade. Ai, tem minha idade. Eu acho que dá 1900... Eu acho que dá 1982, não é 82? 88? Exatamente. 1988. Pronto. Ah, é minha idade. Idade aparente. 82, tá certo. Tá. Já tem mais de Sabe que tem um 40. padrão sendo criado aí, né? De que todo mundo empaca nessa hora de calcular a idade. Ah, não, detalhe, não é 88, porque Ai, que droga. ainda tem que contar mais os 3 anos vampíricos que a Jaque estabeleceu. Ou seja, 88, 87, 86, ou seja, nasceu em 85. É isso mesmo, Jaque? O personagem não nasceu em 82, 40 anos agora. Não, 82 mais os 3 de abraço, 70 e 82, 81, 80, 79. São 3 anos a mais, né? Então não tô errada. E aí, 79? Isso aí. 79. Tá. Então, o abraço foi no ano de 2019, não é isso? Fechou. Tá. No meio da... Isso. Eu tinha uma dúvida, não sei, teve na lore oficial teve pandemia? Aqui no Brasil só foi a partir de 2020, fevereiro de 2020. Eu digo, não entrou no jogo isso, né? Por hora não. Por hora ainda não foi abordado. É porque eu fiquei pensando em que contexto teria sido abraçada se tivesse, por exemplo, né, numa situação como a gente pensou. Mas até acho que não é de bom tom colocar mesmo. Enfim, vamos lá. Agora dos dias de mortal. Descreva pra gente como foi esse início de vida de Helix durante o seu tempo de respiração. Ele nasceu numa cidade portuária, mais ou menos. A cidade de Rio Grande é uma cidade muito difícil de viver. Tiveram várias ondas, estou dando contexto aqui, né? De como o lugar onde era nasceu. Vários momentos em que a atividade industrial aumentava ali na região, com indústria de pescados, com fluxos migratórios para as outras pessoas do Brasil para trabalhar na indústria, para trabalhar com o mar diretamente, com a pesca. E em momentos em seguida, esse movimento, esse progresso, ele desabava simplesmente. Vários momentos aconteceram isso com essa cidade. O que se sucedia nesses momentos era que
um grande progresso que estava se estabelecendo caía para uma pobreza muito grande. Então, Hélix nasce nesse momento, um momento onde nós estamos passando por um processo democrático. Então é importante falar disso, que nessa cidade especial só tiveram eleições diretas depois da década de 90. Desculpa, na década de 90. Enquanto o Brasil se democratizava, fazia voto direto, nessa cidade, que é uma cidade de interesse por causa dos limites que são muito próximos com a fronteira, ali ainda se tinha alguém nomeado para ser administrador da cidade. Então, ele surge uma cidade que o contexto militar é muito grande, porque tem o polo naval, tem o quartel, que é a atividade militar. E na cidade é uma cidade de tradição. É uma cidade de tradição. Por tradição, achava que a ditadura era uma coisa legal. Então, Hélix surge nesse contexto dessas pessoas, dessa cidade. No momento em que está se encerrando a ditadura, iniciando um processo de democratização. Os pais de Hélix eram pobres. Ele nasceu com o nome de... Agora sim, né, gente, vamos nomeá-lo. Nasceu com o nome de Christopher Dias Coelho. Christopher Dias Coelho. Christopher Dias Coelho. Hélix. Então, nasceu como Christopher Dias Coelho. Tá, perfeito. Agora me ajuda aqui a pontuar toda essa idealização que você passou pra gente. Eu inicialmente escrevi o seguinte: nasceu numa cidade portuária de Rio Grande, onde havia grande influência da indústria pesqueira, gerando uma riqueza para alguns e deixando muitos à margem. Tá bom assim para você? Ótimo. Tá. Rio Grande também vivia, deixa eu anotar aqui, também vivia um contexto militar, pois possuía um polo naval. Tá bom assim? Perfeito. Tá. Também pontuei aqui que Hélix, então mortal, nasceu sendo chamado, deixa eu colocar aqui, então mortal, nasceu sendo denominado de Christopher Dias Coelho. De acordo? Bom. Tá. O que mais você me recomendaria a pontuar aqui também desses dias mortais do Hélix que eu tenha deixado passar? Ele teve uma infância muito pobre na periferia de Rio Grande. Lá, a gente fala pobre, nós estamos falando realmente de não ter o que comer, não ter educação nem para a escola, a evasão escolar e a falta de... Na verdade, é um filho, né? Não colocar o filho na escola. Uhum. Mas representa muito o que havia na periferia da cidade. A criança nascia ali, vivia sempre sobre a sombra daquilo que o município poderia ser e nunca passou a ser. Em vários momentos se teve essa ideia de progresso e a educação acompanhou isso, a história da cidade. Porém, aquele momento, aquele lugar onde Hélix vivia não permitia isso. Hélix começou a estudar muito tarde, já com 10 anos, e entrou para a escola, a educação formal. Uhum. Ele ajudava em casa a cuidar de cavalo, que era o que essa família fazia, cuidava de cavalo, pessoas do bairro.
Por incrível que pareça, aqui a gente anda a cavalo. Deixa eu explicar para todo mundo isso. No Rio Grande do Sul é muito comum as pessoas andarem a cavalo e as pessoas têm um cavalo de estimação. Tá, vou contar isso. Agora isso é uma coisa cultural. Então vai achar muito estranho, mas aqui no Rio Grande do Sul as pessoas costumam ter um cavalo de estimação. Mas esse cavalo não fica na casa delas, elas pagam alguém para que cuide desse cavalo. Aí, quando chega o 20 de setembro, que é o dia da insurgência farroupilha, é um feriado aqui no estado, elas vão lá e pegam este cavalo, que tinha uma babá, elas sobem nesse cavalo, costumam desfilar pelas ruas como se fossem insurgentes farroupilhas. Exatamente. E tudo empiochado. É tipo um cosplay. E aí o que acontece, né? O fato de ele ser a família, cuidar desse cavalo, também fala muito dessa questão da crítica sobre quem é o indivíduo útil, quem serve ao sistema. E ele, nesse momento, está começando a se questionar. Né? Por que a minha família faz isso? Então, ele decide, não, eu vou fugir de casa e vou estudar. Outra tradição muito grande do interior do Rio Grande do Sul, as pessoas fogem de casa para fazer coisas. As pessoas fogem de casa para fazer coisas. Estamos contando uma história cultural aqui também. Ele fugiu de casa com 10 anos para poder estudar. Porque ele tinha que ajudar a família a botar dinheiro em casa para poder comprar comida, comprar, enfim, né? Assistência. E aí ele saiu de casa e foi estudar, e ele estudou. Ele estudou e arranjou um emprego no comércio da cidade. E na época a gente era segundo grau, na época do segundo grau, ele resolveu com um movimento estudantil. Até então, ele foi quando o Hélix começou a questionar muitas coisas sobre tudo que estava ao redor dele, sobre o que as pessoas pensavam, o que as pessoas faziam, e como ele se reconhecia sendo quem ele tinha vontade de ser, mas o entorno dele não permitia isso ou castrava isso mesmo. Então, o movimento estudantil Hélix começou a compreender como funcionava a sociedade na qual ele estava inserido. E não é só em termos de produtividade, em termos da própria sexualidade, do gênero dele. Estou escrevendo aqui. Olha só que eu nesse brainstorm eu fui registrando. A primeira foi: ele cresceu em uma família pobre na periferia da cidade que trabalhava com o tratamento de cavalos. Tá ok? Tá. E o nome, depois eu vou te dizer qual que é o nome certo. Tá, ótimo. Não, o refino a gente pode fazer depois. O importante é a gente registrar a ideia. O próximo é: mesmo diante das dificuldades, aos 10 anos ele buscou o aprendizado na escola, com o objetivo de obter melhores condições para sua família. Tá bom? Tá. Agora me ajuda aqui a construir essa última parte que eu me perdi um pouquinho. No movimento estudantil, não, aqui na sua adolescência, conheceu o movimento estudantil e passou a compreender como a sociedade e a estrutura funcionava ao seu redor. Aí agora completa, porque eu me lembro que tu tinhas dito das descobertas identitárias. No primeiro momento, ele tinha essa questão de tentar quebrar esse vínculo com a família, porque ele achava que a família não queria que ele estudasse, mas depois que ele saiu, ele fugiu de
casa. Tem que botar isso, ele fugiu. Ele foi estudar e ele ficou estudando durante algum tempo até se envolver com o movimento estudantil e ele descobriu coisas sobre si e sobre a sua sexualidade, sobre ele descobriu sobre a sexualidade dele e também sobre a sua identificação com o gênero. Tá. Assim como, deixa eu botar aqui assim. Assim como descobriu. Eita, tu falaste ainda agora, eu perdi. Descobriu a sua identificação em relação ao gênero, também a sua sexualidade. E uma coisa que ele descobriu também foi que ele não podia negar a família, que ele descobriu dentro de si que ele tinha esse afeto, esse amor, né, pela família. Ele retorna, então, para casa, depois de algum tempo, para encontrar os pais, enfim, se restabelecer esse vínculo. Esse é o segundo momento dele. Tem que colocar um pouquinho, quando eu montei essa ideia do que ele viveu, né? Eu pensei lá naquela metamorfose do Nietzsche. Tem o camelo, o leão e a criança. Né? Então, nesse momento, ele chega, ele diz não, ele nega, ele vai para a sociedade para aprender, e para aprender lá ele precisa matar o dragão antes de se tornar um leão, que é quando ele começa a entrar em contato com os saberes que ele deveria ter, né? Quando ele se empodera, eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Porque na verdade ele já era poderoso, só ele tinha que lutar e aceitar outras coisas. Então ele momento voltar para a família, para entender o que ele deveria resgatar dali, as origens dele, das pessoas com as quais ele vivia. E quando ele chega nesse lugar, ele encontra uma família, e quase que é um drama, né, gente? É um drama, fica legal, ele encontra uma família, realmente vai ser a boa história dele, ele encontra uma família destruída. Então, o pai dele está muito doente, e a mãe dele faleceu. Ele tem um irmão mais novo que está morando com o pai, e o pai está muito doente. Ele retorna para essa família, então, para tentar entender o que aconteceu. E aqui começam a surgir outras sombras dentro dele, né? Mitos de culpa, de arrependimento por ter deixado a família, né? Coisas que vão constituir ele nas decisões que ele vai tomar depois. Arrependimento que ele tem, principalmente em relação a não ter acompanhado a morte da mãe, não ter acompanhado a família, né? Nem saber que a mãe dele tinha morrido. Então, assim, ele chega para fazer esse resgate, ele leva o pai e o irmão dele para morar no único lugar que ele conseguia, né? Com o dinheiro que ele tinha de trabalhar no comércio, assim. Ele vai para um lugar chamado Stella Maris, que fica nessa praia, no cassino. É um lugar muito longe, muito distante. É um lugar muito próximo, porque ele volta para lá a ajudar o pai que está doente e criar o irmão. Então, quando ele chega lá, esse é o lugar que as pessoas fazem exatamente o que ele fazia no seu infância. É um lugar para babar de cavalo, para cuidar dos cavalos. Tá, tô registrando aqui. Eu vou ler aqui para tu me ajudar. Olha, buscando trazer melhores condições para a sua família e principalmente seu pai. Peraí, Rodrigo. Ô, tá. Rafa, vem cá, me diz uma coisa. Manda. O que eu quero é mostrar justamente essa contradição muito grande, né? A gente fala, tem processo de democracia.
educação, Rio Grande do Sul, o pessoal quer ser independente, já teve urgência para isso, mas a gente continua com o mesmo sistema, né? O cara da fazenda montada a cavalo, tem alguém que serve a ele, que é o resto da sociedade toda. Né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito ainda essa ideia do caudilho, né, de fazendeiro libertador, e isso é uma coisa que tem desde a insurgência farroupilha, já que a gente está com muitos mitos em torno disso, né? Então, eu queria fazer um personagem que representasse, que a gente pudesse conversar sobre isso em diferentes momentos do tempo, porque a gente vai depois fazer a maturação e esse personagem ele vai retroceder no tempo até a raiz desse problema que a gente está vendo só a sombra hoje. Então, a gente tem essa ideia do cara montado a cavalo, que ele é um herói, mas quem que trabalha para que isso possa acontecer? Então esse personagem ele tem essa ideia de fazer um contraste. Mas essa jornada íntima dele de tentar se libertar desse lugar claustrofóbico, parece que ali ele não vai conseguir sair. Aí, Rafa, te chamo para fazer essa colocação. O que tu acha da gente estabelecer isso para esse personagem? Esse arco de descoberta da sua identidade, do lugar onde ele está inserido. Eu acho incrível, até pelo que a gente estava falando antes, né? E aí eu tinha feito um comentário sobre, né, a tradição do gaúcho com a coisa do machismo mesmo, né? Tem um lado da cultura gaúcha que é muito tradicionalista, sabe? Uma coisa muito assim, os caras são muito carrancudos, sabe? Tem uma coisa de papel de gênero muito forte ali. E eu acho bacana trazer isso. Você comentou até da farroupilha, né? E eu já tive durante essas comemorações e tal. Imagino como é que a Helix sairia num desfile de farroupilha, sabe? Com, sei lá, com metade piochado assim e metade com a veste feminina, tá ligado? Eu acho bacana pra caralho. Nesse momento questionando essa ideia, né? Não quis fazer pelo lado da mulher, porque isso é uma coisa que fica muito evidente. Então talvez a gente colocar a Ellie dessa forma também possibilite que o jogador compreenda esse processo dele, né? Esse processo interno de crescimento da identidade do lugar no qual ele está inserido, né? Como ele vai interagir com o ambiente a partir desse lugar. Como é que o jogador vai lançar sendo o AL, né? Para enfrentar os desafios que ele provavelmente iria enfrentar. Eu pensei desse lugar, né? Porque é muito fácil. A gente hoje joga com homens, com mulheres, mas um personagem tem um gênero fluido, né? Seria uma experiência nova para os jogadores vestir esse papel e tentar entender como é que funciona a sociedade, como é que o horror pessoal se desenvolve nesse lugar, para exercer um pouco de empatia, né? E aí você bate numa tecla que é do horror político, uma coisa que no cinema, né, tem o Jordan Peele falando agora mais relacionado ao cinema negro e tal. E a gente tem muito disso na nossa sociedade mesmo, né? A gente tem muito a ser explorado quando a gente acordar para começar a fazer esse gênero do horror político, entendeu? Mas a gente ainda vai chegar lá. Mas eu acho bacana da Helix. Tem uma temática aí que você pode ser o que você é, independente do seu gênero, independente da sua cor, independente da sua etnia,
e você ainda pode manter a sua tradição independente desta tradição te aceitar ou não, entendeu? Você aceita a tradição independente da tradição te aceitar, entendeu? O que é um ponto de, né? O que é até um ponto de polêmica para pessoas de da comunidade, entendeu? Mas eu acho bacana, eu acho que essa personagem tem muito tema para tratar. Perfeito. então- Bom, posso agora chamar vocês pro trilho? Alô? Estamos escutando? Oi. Alô? Estamos aqui, alô? Tá. Eu tô aqui. Tá. Então, Pode? vou trazer agora vocês pro trilho. Ah. Tá. Eu tava aqui escrevendo o seguinte: buscando melhor condições para a sua família e principalmente seu pai, que estava doente, né? Elix os levou para acomodações. Vou colocar aqui assim, acomodações. Assim, ó, pode ser assim, ó. Vou te dizer pra gente não perder o tempo. Assim, ele se retorna então para sua família e vendo seu pai, vendo que a mãe está falecida, vendo seu pai doente e seu irmão mais faleceu. novo desamparado. A mãe faleceu. Tá. Então ele encontra o pai doente e o irmão mais novo desamparado. Ele não vê saída, senão ir com a sua família para as terras. Não é terras, diria me ajudem, não é terras, não é fazenda, é um local, digamos assim, por enquanto, onde se cuidam cavalos que vão desfilar no 20 de setembro, que é muito distante. Ele não tinha dinheiro para pagar aluguel, então ele vai com a sua família num lugar chamado Estela Maris. O nome do lugar qual é? Estela Maris. Dela com D? Estela. Estela com um S mudo, né? Estela Maris. Estela Maris. Perfeito. Na praia do Cassino, para cuidar dos cavalos de estancieiros. Aí, lembrei, ó, estância, beleza. Tá, então, só para ficar registrada a ideia, o refinamento a gente pode fazer depois. Estou escrevendo assim: buscando trazer melhores condições para seu pai e seu irmão, Elix os levou para Estela Maris, que é uma estância, né? Correto? Tem a estância que eles foram morar, fica nesse lugar. Ah, tá. É um lugar. Os levou para Estela Maris. É um vilarejo, Estela Maris? É como se fosse uma vila. Uma vila, tá. Os levou para o vilarejo de Estela Maris para cuidar dos cavalos de estanceiros. Tá bom assim? Ótimo. Tá. O refinamento a gente faz depois com calma. Então, além disso tudo que a gente colocou, queres colocar mais alguma coisa ou está ótimo? Ótimo. Perfeito. Talvez você fazer a mesma coisa que ele fazia na infância. Como? Fazendo a mesma coisa que ele fazia na infância. Na infância, tá. Entendi. Realizando as mesmas tarefas que ele fazia na infância. Elo já se assumiu, né? Que Elo fazia na infância. Perfeito. Agora nós vamos para as noites de membro. Como o senhor de Elix se interessou e abordou Elo para o mundo da noite? Bom, Ondro é uma criatura misteriosa, né?
ambula pelas dunas à noite, no mundo das trevas. É alguém que frequenta frequenta a praia. Ele já estava lá quando o Elix chega com sua família e cuida dos cavalos e tem aquele contato, né, com os animais. Ele desperta imediatamente o interesse desse vampiro, esse Gangrel, e morava ali, tinha domínio nessa região. Ele se apresenta, né, na forma de alguém que pode trazer coisas novas pro mundo dele. E ele tem um envolvimento amoroso com ele. Tá, para aí. Aguenta aí. Bora botar isso em texto, senão a gente vai se perder de novo. Vamos lá. É que enquanto tu tá falando, eu tô lapidando o que eu tô pensando. Então, tá. Boa. Vamos pensar uma forma melhor de colocar isso no papel, tá? Então aqui, ó. Diga. O Mongro chega, se apresenta na forma de um capataz que cuida desse lugar, né? Dessa instância. Quando ele chegou, ele já estava lá. Para vocês terem uma ideia, não é um lugar que tem uma casa, pessoas para todos os lados, é um ermo, dunas e pasto e a vegetação praia, assim, né? Aqui tem um ambiente muito popular, que tem aqui a gente chama de marisma, né? É uma mistura de mangue com o oceano. Então, essa instância fica nesse lugar, Mongro chega, se apresenta como um capataz desse lugar, é um campo imenso com cavalos, e um casebre, onde fica a pessoa que cuida dos cavalos. O Mongro o Elix se instala nesse lugar, né, dos cuidados do Mongro. Esse cara já habitava ali e se conhecem dessa forma, tem um relacionamento amoroso. Antes de Mongro querer transformar Elix. Porque justamente o que o Elix vai buscar depois é o que o Mongro queria para os dois. Né? E os dois permanecessem juntos na eternidade daquela praia. Só que não é bem assim, porque a ideia que Elix teve da vida vampírica é o oposto da ideia que o senhor dele tem. Então, o senhor dele tem essa ideia de eternidade, de poderes, de perseguir, de se aliar à besta, na verdade, de dar as mãos com a besta, de abraçar a besta, que é muito próprio do clã Gangrel, né? E o Elix não. Ele é aquele rebelde, né? Ele é a cria rebelde, ele não entende, ele ainda se agarra à humanidade e ele acha que realmente a condição vampírica dele é uma maldição. Então, até para se opor ao seu senhor, para aquilo que ele não gostaria de ter passado, mas passou, ele forma esse antípoda dele. Então, ele se instala na praia e após um relacionamento é abraçado por Mongro. No deserto daquela praia, onde ele cuidava do pai e do irmão. Tá. Bora voltar um pouquinho, porque eu tô aqui buscando registrar tudo que tu tá dizendo e eu estou eventualmente te deixando louco. Perdendo um pouco do fio da meada. Vamos lá. A primeira parte que eu escrevi, Mongro era uma figura misteriosa que rondava pelo vilarejo de... Eu anotei aqui o nome, Stella Maris. Tá. E conseguiu esse emprego pro Elix ali. Ah, foi ele que conseguiu emprego pro Elix. Tá. Isso foi. O qual conseguiu... facilitar. Tá. Perfeito. Ficou mais claro agora. Mongro era
eu não vou nem se apresentar, era o capataz. O capataz na estância, melhor dizendo, na estância em que Félix trabalhava, ou melhor dizendo, passou a trabalhar. E a partir deste momento passou a cuidar dele. Deixa eu botar aqui, cuidar dele, que no caso dele é Elix. Ou Delo, melhor dizendo, Delo. Criando um relacionamento amoroso com ele. Tá. Eventualmente, com o crescimento... sabia que eu tinha que colocar isso no texto abaixo, tá? Eventualmente, com o crescimento de seu amor por Elix, Mungro decide abraçá-lo. No entanto, a não vida com seu senhor a não vida com seu senhor foi marcada por rebeldia e descontentamento com suas necessidades bestiais. O que tu acha disso, nesse ponto? Ótimo. No entanto, tá ótimo? Ótimo. As necessidades bestiais estão bem representativas. É exatamente isso. Ele não queria aceitar desse, e o senhor dele queria que ele aceitasse. Então... Perfeito. E aí, a partir desse momento, ele se desapega do senhor dele, ou ele ainda continua forçando a barra do relacionamento? Não, o relacionamento acaba. Se rompe aí. Exatamente. E ele segue sozinho pela praia. Isso. E ele tá meio Santo Rodrigo. Oi? Ele vai pro cassino. A partir dali ele ruma pra esse lugar mais próximo, né, das pessoas. Mais próximo um pouco, né, da cidade. Mas ainda dentro do ambiente da praia. E ele está morando com o pai lá nesse lugar, né? E cuidando, ele arranja um emprego melhor, né? Seria adestrar animais. Ele leva os animais para casa dele e cuida dos animais lá. Então, em vez de servir, ele encontra uma outra alternativa, né? Mas o senhor dele vive no encalço dele, vai atrás dele, para ele não seja emancipado. Ele tem essa certa liberdade de viver distante do senhor até certas noites, quando ele aparece e tudo se torna um pesadelo para ele. Perfeito. Deixa eu anotar aqui. Praia do Cassino. Tá aqui anotado. Então, a partir desse momento, Eric se muda para a Praia do Cassino. Repete para mim como ele se estabelece na praia. Quais são as atividades que ele realiza? O Alex ele tem o segundo grau completo. Ele não tem ensino superior. Ele vai para lá para trabalhar com animais, que é o que ele sabe fazer. Ele cuida de cavalo, né? Então ele leva os animais para casa dele. Enfim, ensinar o cavalo a dar pata. É a doma que a gente chama aqui. A doma, mas ele faz uma coisa chamada de doma gentil. Aí depois a gente vai saber mais adiante o que é, por que ele faz isso, né? Não é à toa que ele é um André. Mas ele trabalha ensinando os animais. Então, trote, pode montar em cima, não pode. Essas coisas fazem um cavalo se tornar cavalgável. Acho que é essa palavra. Olha só. O cavalo se tornar cavalgável. Olha como eu registrei. A partir desse momento, Alex se muda para a Praia do Cassino, passando a trabalhar novamente com animais, agora adestrando eles de forma gentil e se aproveitando de seus dons vampíricos para tal. Que no caso eu estou pressupondo que Alex vai ter animalismo para isso. E... Perfeito.
Já temos aqui bem delineado as noites de membro do Helix. Tá ótimo. Vamos agora para aparência. Como você descreveria Helix? Helix não branco. Não branco. Bom, a gente já sabe que tem em torno de 40 anos. Com, 40 anos. com idade aparente Ele é de muito- 40 anos. Muito magro. Muito Ele magro. tem as mãos muito calejadas. Com suas mãos muito calejadas, tá? E o cabelo de Helix cabelo assim, crespo, né? Mas tem um pouco de volume, um pouquinho de volume assim, bem muito. Seu cabelo é E- crespo. Eu imaginei, na verdade, o comprimento do cabelo dela. Não entendi. Seu cabelo é crespo. Não imaginei o comprimento do cabelo, Rodrigo. Eu não não sei. idealizaste o comprimento, que eu não tinha entendido, desculpa. Tu queres definir agora ou quer deixar para depois essa questão do comprimento? Pode deixar pra depois. Tá. Eu não vou Vou colocar aqui uma observação. Com tamanho a definir posteriormente. Não, bota que é longo. Já até imaginei, meio slash. Seu cabelo é crespo e longo. É. Tá, perfeito. Isso. Que mais? O Helix, ele tem uma cicatriz, né? No ombro, No um ombro. tombo que ele... Isso. É, O tombo que ele... causado por um tombo, né? Isso, do cavalo. Ah, tá. Por um tombo de um cavalo. Qual seria o formato dessa cicatriz? Seria cicatriz cirúrgica ou foi algum ferimento causado pela queda? Então, ele tem é bem grande, assim, né? Ele caiu na cerca com um arame farpado. Ele teve que levar pontos, assim, no ombro. Acho que seria em torno de uns 15 centímetros, assim. Ah, perfeito. A cicatriz ficou grande, pois ele havia caído em um arame farpado, arame farpado que precisou levar vários pontos e que que acabou ficando com aproximadamente 15 centímetros de comprimento. É isso? Isso, eu quis falar isso porque eu imagino um desenho do Helix assim, sem camisa. Bem gangrel, assim. Tu preferes ele sem camisa na ilustração? Eu acho que ficaria muito legal. Perfeito, vou deixar isso aqui registrado. Então vou registrar assim: Elo costuma ficar sem camisa nos ambientes abertos. E também ele usa uma bombacha. Bombacha. A bombacha. A calça bombacha. 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 Uma bombacha, tá? Pode falar. E tem muitas tatuagens que são... Aí o pessoal, o ilustrador, deixa ele à vontade de fazer depois. Mas ele tem bastante tatuagens. São tatuagens típicas de zona portuária. E, gente, não adianta dizer que é mito, não é. Tem várias tatuagens que o pessoal faz. Aquele coraçãozinho. Tem... tem um outro que é tipo como se fosse Jesus Cristo, com aquele negócio assim na volta da cabeça, né? Rio Grande faz muita tatuagem. Mas é aquela tatuagem já meio que borrada, assim, né? Tá. Bem trash. E já desgastadas. Desgastadas pelo tempo. Mas peraí. Mas aí a tatuagem tem que ser de antes de abraçado, porque da feita que tá abraçado não desgasta mais. Alô?
Não, mas nos dias. Não é, são dos dias passados, né? Dos dias passados, dos dias mortais Então, dele. A então tatuagem as não. tatuagens é da época de Mortal. Sim, tudo de Tá. mortal. Tudo de mortal. E ele tem traços, rosto, muito delicados. Traços faciais delicados. Isso. Assim, E as mãos. Já registrei aqui que as mãos são bem calejadas. Sim. Mas, apesar de serem calejadas, elas são mãos delicadas. Delicadas, São mãos femininas. calejadas e ao mesmo tempo delicadas. No caso, delicado no toque. Ele tem o dom de. Tipo, a minha mão é super calejada, mas é de mulher ainda. Aham. Assim, tem um formato mais guio e tal. Ah, Mas a um minha mão é formato mais calejada. fino, tu queres dizer? É, isso. Traços Saquei. delicados, assim. Né? Tá, deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver aqui suas mãos calejadas. Porém, com traços finos e delicados no formato. Tá bom assim? E ele toca violão. Como? Ele toca violão. Tá, perfeito. Então acho que fechamos a questão Vai da botar. Uhum. Agora, nós vamos para as tramas e esquemas. O que significa isso? Em tramas e esquemas, eu vou te ler aqui como é que a gente tinha definido a da... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Personagem do Brasil. Vou abrir aqui o da Elo para tu ter uma noção de como a gente trabalhou essa questão dos tramas e esquemas. Eu tenho que abrir. Oi? Não tô vendo. Não tô vendo. Não, eu vou ler para você, pode ficar tranquilo. Aguenta aí. Cadê? Deixa eu baixar aqui. Só pra avisar que eu tô aqui, hein? Tá. Eu tinha caído, mas eu voltei. Voltei já há um tempinho, mas a Jaque tava falando, não foi interromper. Tá ótimo. Olha só como a gente colocou o tramas e esquemas da Elo. A área arqueológica no entorno da Casa das Caldeiras é historicamente industrial, e Elo deseja investigar e compreender o que é real e o que não é nos mitos arqueológicos entrelaçados a ela. Ou seja, o tramas e esquemas tem tudo a ver com aquilo que a personagem busca fazer e realizar enquanto existir. Segundo teus relatos mais cedo, além de buscar uma vida um pouco mais praiana e natural, a Elix busca também se encontrar com a sua própria humanidade, ao ponto de futuramente ascender talvez a Golconda. Estou correto nessa linha de raciocínio? Tá. Então, vamos colocar assim, tramas e esquemas. Elix busca viver em paz consigo mesmo e aqueles seres sobrenaturais que habitam a região. Elo não busca conflitos, não alimenta conflitos, ele não alimenta conflitos e nem deseja ascender em poder ou influência em alguma sociedade, secreta. Vou chamar assim de sociedade secreta. O que tu acha disso? Eu acho que a gente pode ver um pouco mais
na sombra, né? Hum. Talvez ele tenha uma vontade de se livrar do senhor dele. Talvez ele tenha entrado em contato com outros, impedir que ele conheça outros vampiros e saiba como funciona a sociedade. Como que ele se relaciona com esses vampiros? Frequentam o mesmo lugar que ele. Eventualmente vão lutar por regiões de caça, né? Territórios de caça. Como que ele se relacionaria? Ele é extremamente territorialista, né? A paz dele está no lugar onde ele está. E se alguém entra ali, como que ele se relaciona? Então ele tem o objetivo, sim, de conhecer os outros vampiros, né? Saber como esses vampiros... Ele é independente nesse momento, porque o senhor dele e ele é uma criança da noite. Uhum. Como que ele isso que eu estou viajando para a gente entender como que ele vai se relacionar. Ele entra nesse lugar da noite e ele precisa compreender como é que esses vampiros se relacionam. Porque o objetivo dele não é só acabar com a condição vampírica. Enquanto ele é vampiro, ele vai ter que lidar com esse mundo no qual ele está inserido. Ele entra às sombras da noite a tentar entender quem são esses vampiros, como eles se relacionam e como ele pode... o que ele pode aprender sobre a sociedade. Ele tá... Como que a sociedade pode ajudar ele, como que ele deve se comportar ali naquele momento, mesmo sendo independente. Em algum momento vai ter um choque, né? Uhum. Então, acho que ele seria alguém que também tem um interesse em compreender a sociedade dos vampiros, já que ele é independente, né? Ele vai se aproximar em algum momento que ele tem curiosidade para saber. Justamente pelo temperamento, pela condição solitária dele, ele se pergunta, né? Acho que seria aqui, se ele tentar sanar essa solidão dele, ele se pergunta em que momento esses outros vampiros existem, onde eles existem, o que eles fazem. Então ele sai dali, mas sem intenção também. Esses outros estão preocupados em acabar com essa maldição. Acho que interagiria nesse sentido também. E conhecer outros vampiros que fossem semelhantes a ele. Ou compreender como é que funciona esse outro lugar onde ele não está. Perfeito. Vamos começar a escrever, senão a gente vai perder a linha. Tá. Vou colocar assim. No entanto, Elo busca se relacionar com os outros membros da cidade, busca se relacionar com os outros membros da cidade, tentando conhecer um pouco mais de sua nova condição da noite. No entanto, ele busca se relacionar com outros membros da cidade, tentando conhecer um pouco de sua nova condição da noite, assim como buscando formas de lidar com a constante fome que, não vou dizer assola, assim como buscar perturba. Oi? Fome. Consome. Que a consome noturnamente. Que lhe consome todas as noites. Perfeito. Tu falaste ainda agora da relação da sociedade. Tu pode especificar um pouquinho mais para eu poder pegar a ideia e escrever? Em algum momento, ele entra em contato com a Camarilla ou com os anarquistas a entender como é que funciona essa
essa guerra, essa luta, essa disputa por território, né? E acredito que sim, em algum momento ele irá procurar os anarquistas ou a Camarilla para entender. Perfeito. Então vou escrever assim: mesmo optando por ser independente, ele sabe que desta forma não conseguirá maiores informações do conhecimento vampírico, Portanto, ele compreende que precisa se relacionar com as seitas hegemônicas, posso chamar assim, com as seitas hegemônicas? Isso, pode ser. As seitas hegemônicas da cidade, para alcançar, para atingir seu objetivo, o seu objetivo. Porém, deixa eu colocar assim, há sempre um preço. Que preço você diria que ele teria que pagar? Eu acho que o senhor dele, né, na verdade, é um cara independente, que ele é independente que o senhor dele é. E provavelmente alguém vai pedir que em algum momento ele entregue informações sobre o paradeiro do seu senhor, tirado pela Camarilla. Entendi. Então eu posso compreender que o senhor dele é uma figura que provavelmente sofreu caçada de sangue no passado? Exatamente. Boa. Porém há um preço. A Camarilla decretou uma caçada de sangue sobre seu senhor, e busca obter a localização dele através dos relatos de Elix. Isso pode lhe custar, isso pode eventualmente lhe custar a relação com seu senhor, a delicada relação com seu senhor, e talvez até a sua própria existência. O que tu acha? Tá ruim? Escrevi demais? Não, acho que tá bom, pode ler, vamos ver como é que é. Vamos lá. Mesmo optando por ser independente, ele sabe que desta forma não conseguirá maiores informações do conhecimento vampírico. Portanto, ele compreende que precisa se relacionar com as seitas hegemônicas da cidade para atingir o seu objetivo. Porém, há sempre um preço. A Camarilla decretou uma caçada de sangue sobre seu senhor e busca obter a localização dele através dos relatos de Elix. Isso pode eventualmente lhe custar a delicada relação com seu senhor e talvez até a sua própria existência. Nesse momento, é isso que ele sabe, que foi pedida essa informação dele. Depois que vai escrever o que aconteceu com o senhor? Pode. Isso é a parte mais fina. Está colocando só as ideias. Tá. A premissa oculta não. Tá. Então tá. Mais algum detalhe importante a ser colocado nas tramas e esquemas? Acho que tá bom. O senhor dele, na verdade, ele foi acusado de ter matado Senescal. E aí houve esse rompimento dos Gangrel com a Camarilla. E ele saltou fora e não voltou mais, se escondeu. Aí ele foi chamado, né, pelo novo Senescal,
responder pelos atos. Na verdade, não foi ele que matou. Não foi ele que matou. Mas ele não sabe quem foi. Ele fugiu e viveu como independente. Quando o Eric volta, não conhece absolutamente nada do passado do seu senhor. Bom, ele não explicou nada pra ele. Então ele se vê envolvido, por isso, atrás de respostas, né, para tentar negar o seu senhor. E se vê envolvido no meio dessa trama. Depois a gente escreve mais essas outras linhas de raciocínio aí, né? Os outros arcos em plots, né, para tentar encaixar em algum possível metaplot. Tem a Lore Sheet também, né? É hoje que a gente vai fazer, Rodrigo? Oi? A Lore Sheet? Não, só na semana que vem. Ah. É tempo, inclusive, para tu pensar qual delas usar. Beleza. Olha como eu escrevi. O senhor de Helix foi acusado de ter matado o senescal da cidade. Mas na realidade não foi ele que matou. Porém, temendo a acusação, optou por fugir a ter de enfrentar a investigação e julgamento. Tá bom assim? Ok. Ótimo. Vamos agora para a questão do domínio e refúgio. A Helix tem algum refúgio? Sim, Helix tem um refúgio. É uma casa que tem as paredes todas em uma coisa que a gente chama de estética rio-grandina. Todas as paredes são estética rio-grandina. Todas as paredes são de azulejo. Tudo é de azulejo. É uma casa toda de azulejo. E... Tá. Peraí, deixa eu registrar que é importante isso, essa questão cultural. Estética rio-grandense? Não, é estética rio-grandina. Rio-grandista. Tá. Rio-grandina. Rio-grandina. Perfeito. Rio-grandina. É uma palavra só, leva hífen? É tudo junto. É uma só palavra. É só uma palavra. Grandina. Tá. Vive uma casa com paredes em estética rio-grandista, repleta de... azulejo. De azulejo. Toda feita de azulejo. Elas são temáticas ou simples, planas de cor? São restos de azulejo. Todos os restos de azulejo que você encontra, você coloca. Restos de azulejos. Repleta de restos de azulejos. Pô, já visualizei como é. Show de bola. E é uma casa muito simples, muito humilde. O refúgio dele é a casa onde ele mora, com o pai e o irmão. Ele dorme no chão de madeira, assim, né? Embaixo tem como fosse um porão de areia, né? De terra, assim. Tem uma luzinha, sabe? Uma lâmpada pendurada por um fio, assim, bem rudimentar, sabe? O fio de luz vai, encaixa encaixa a lâmpada ali e tem o catre, onde ele deita no chão e dorme. Tá, peraí, tem muita coisa específica aí, peraí. Há um porão embaixo da sala? Ele dorme no porão embaixo da casa. Tá. Mas pode ser especificamente, por exemplo, acessada pela sala? Não, ele não acessaria pela sala, pode ser embaixo da mesa da cozinha, algo assim. Tá, da cozinha. Embaixo da cozinha. Há um porão embaixo da cozinha, onde ele se recolhe para dormir durante o dia. Aí, qual foi os detalhes que tu disse ainda agora? Que tem lá? As únicas pertences dentro desse lugar é o catre onde ele deita. Catre, né? Catre, né? É. Uhum. Que mais? E uma lâmpada, né? Daquelas com beija-flor, beija-amigo, não sei como é que é o nome disso. É um interruptor que tem no próprio fio de luz, assim, né? Ah, sim, pode crer. É. E uma lâmpada com interruptor de cordinha. Isso. Depois eu vejo a expressão correta para esse tipo de lâmpada. Perfeito. E o domínio?
Elix teria algum domínio para chamar de seu ou não? Tem esse lugar onde ele foi morar. É um lugar onde ele faz a doma dos cavalos, além de ser uma propriedade grande, né? Entendi. Tem essa casinha muito simples, né? Que ele construiu lá com seus mijados, com dinheirinho que ele conseguiu juntar. E ela tem um galpão, né? Aí dentro do galpão, um galpão grande, para colocar 5, 6 cavalos ali, né? Colocar o pasto que ele recolhe para alimentar os cavalos. Tem uma cerca na volta, então ele tem um acesso também. Né? Embora ele tenha saído daquele lugar que é remotíssimo, ele veio para esse lugar que também é mais próximo da cidade, mas não tão próximo assim, ter casas na volta, não é. É uma estânciazinha dele, né? Um lugarzinho dele, onde ele doma os cavalos. É propriedade dele. É dele. Talvez tenha assim uns 3, 4 quilômetros até a casa, a outra estância mais próxima. De propriedade da sua família. Eu vou chamar da família. Ou não, dele mesmo, porque ele ainda tá pouco tempo de vampiro, 3, então tá ótimo. Seu domínio na estância de sua propriedade, onde tem algumas edificações, incluindo um galpão e um estábulo. Um estábulo assim? E uma casa. Um estábulo e uma casa. Tá, no caso a casa deles, né? Isso. É um terreno de eucalipto, já tem uma matinha, cercado por um matinho de eucalipto. Tá? Tem uma sanga, que é outro nome muito característico daqui também. Olha, a Tati tá aqui no chat perguntando se o pai e o irmão do Alex sabem da natureza dele. Sabem. Top! Tô começando a curtir esse personagem, viu? Eu já tô aqui, imaginação voando longe. Show de bola. Tá, fechou aqui. Sussurros. O que significa sussurros? A gente tá quase acabando. Só resta agora sussurros e relacionamentos. É rapidinho. O que de sussurros, que é um nome bonitinho para fofocas, rolam sobre o Alex no meio dos vampiros? Tem poucos vampiros, né? Então, que sabem assim da existência dele, né? O Alex, ele é conhecido como um novo Mongro. Ele seria um monstro, exatamente como o senhor dele. É dito, vou colocar assim, ó. É dito entre as arpias, entre as rodas, é dito nas rodas do Elísio, que Elix estaria assumindo o perfil e comportamento monstruoso de seu senhor. Aí eu te pergunto, verdadeiro ou falso? Falso. Pode crer. Mas agora eu vou te pedir um sussurro verdadeiro. Sussurro verdadeiro? Alguns dizem que ele está assumindo o caráter monstruoso do seu senhor. E outros dizem que ele... Agora tem que ser no futuro ou... Pode ser futuro, não tem problema. E outros dizem que ele matou o seu senhor. Tá, repete desde o início. Uns dizem que... Ele matou o senhor. Matou o seu senhor. E é verdadeiro isso? Que babado! Rafa, tu tá muito Rafa, tu tá muito silencioso. Te manifesta aí. Nada, eu tô só escutando aqui. Eu tô esperando o momento que eu vou cortar no meio. Mas eu tô adorando, tô prestando atenção. Aí dá uma voadora.
Vou ver se você vai me dar uma foda. Tá, Não, considerando. É verdadeiro, eu não dou. A única que dá rasteira aqui é a internet. Boa, O boa. que é? Tu quer a fofoca inteira, a verdade, que aconteceu? Uhum. Não, é fofoca. Verdade. A gente tá descrevendo aqui a fofoca, não o verdadeiro. Aí eu coloco entre chave verdadeiro, que dizer que a fofoca tem fundamento, não é só meme, nem bafafá, nem fake news. É isso que é o mais importante em termos de sussurros. Agora, relacionamentos, que é a última parte dessa sessão. O senhor tá morto, então não adianta descrever nada sobre ele. Haveria algum outro vampiro da sociedade de Rio Grande que valeria a pena descrever relacionamento? Sim, ele tem um contato com uma brujá Uhum. da cidade. Ainda não dei nome pra ela, mas A gente pode dar agora. você, o pessoal aí pode Paula? pode Bora falar deixar um Paula nome. por enquanto. Ele fala. Paula. E como é que é esse contato com ela? Então, ela é revoltada contra tudo, contra todos no clã. E ela soube de focas um dia que o Mongo estava correndo na praia, enfim, ela acabou conhecendo ele. E viu que não era bem assim, tudo que falavam do Mongo, falavam na verdade, fala do Mongo, ela não sabia, quando ela serviu já estava morto. Uhum. Na verdade, quando ela chegou, ele não estava morto, ele estava sumido. O Mongo foi morrer depois. Uhum. Mas quando ela chegou lá, ela viu, nossa, não é bem assim, ele não é nada do que dizem, né? E começou secretamente a ter essa amizade com ele. Que ela sabe que não pode, né? Ele é independente, não poderia estar tendo esse contato com ele. Então, a Paula, né? Ela visita, não é ele que vai até ela que vem até ele, e ela acha fascinante esse contato que ele tem com os animais, e até um resgate daquilo que ela acha que tem de humano dentro dela. Eles desenvolveram uma amizade. Esse é o vampiro que está mais próximo dele. Tem outros, né? Ele conheceu um Nosferatu, contou uma história sobre o senhor. Ele acreditou. Peraí, tu tá avançando agora pra uma outra relação, Nosferatu? Nosferatu. Também não sei o nome dele ainda. Calma, deixa eu fechar a Paula. Tô escrevendo assim, olha. Paula, ela é uma amiga. É uma bruxa revoltada com tudo e com todos, que busca desabafar suas frustrações com Alex. Tá bom? Tá ótimo? Tá bom. Tá. E esse Nosferatu? Diz aí quem é. Eu não pensei direito ainda, só pensei que talvez ele tivesse feito a fofoca. E que o Mongo matou o Senecal, né? Ainda tô tentando montar essa ideia na minha cabeça. Então faz o seguinte, não precisa ser agora. Pode deixar pra semana que vem. Nada impede da gente fazer um ajuste pra semana que vem. Tu quer deixar? Pode ser. Não, é só botar assim, ó. Nosferatu misterioso e fofoqueiro. E não tem. Você acabou de descrever todos os Nosferatu. Verdade. Bom, só pra lembrar. Ajustar depois. Pronto. Bom, galera, fechamos aqui essa idealização de Alex, que é Gangrel, que vive na Praia do Cassino, no Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí eu vou perguntar para Jaque qual foi a sua sensação, quais são as suas impressões desse primeiro momento de idealização de Alex. Acho que é difícil a gente definir as coisas, assim, né? Porque geralmente é algo que a gente pensa e depois vai modelando aqui, ali, né? Vai parando as arestas, né? Pensa se realmente é aquilo, né? Eu cheguei aqui só com o mínimo
Eu nem sabia a maior parte dessas informações que a gente fez agora. Eu tinha bolado uma história na minha cabeça, uma história dele. E aí, quando eu cheguei aqui, o Rodrigo, não, você tem que saber isso, aquilo, aquilo, não, assim, opa, meu Deus, vou ter que tirar isso assim, né? Na hora, tem que jogar a carta. Mais 4 do Uno, vou ter que e gastar mais 4. Eu pensei, não, vou ter que tirar isso da cabeça agora, mas eu tenho o que eu preciso, que era saber quem é ele. A partir disso, então, saber que relações ele tinha construído e como que ia ser essa história, como é que ia ser essa entrada dele no mundo vampírico. A gente não está dizendo que Alice foi ter essa sensação, né? Os personagens, eles também mudam com a história. Então, a gente tem os acontecimentos X de todas as histórias que podem ser contadas com ele, a ele interagir, para ele mudar, para os outros personagens fazerem coisas ao redor dele. E eu achei fantástico o jeito como foi montado aqui. Rodrigo tem uma capacidade maravilhosa de dizer o que as pessoas queriam ter dito, mas não disseram, para montar o texto. E captar o infalado. Ele queima 10 sagaz toda noite. Então tá. Eu sou muito confusa. Não é horrível. Deu pra perceber. É horrível. Eu sou extremamente confusa, porque eu penso mil coisas, assim. Então, a próxima vez, já me diz, assim, já que tu tem que pensar nisso, nesse dia que eu já vejo esse negócio. Jaque, a magia desse processo aqui é escutar o que passa na cabeça do convidado. Aí, a partir desse brainstorm, eu vou pensando, porque a minha função aqui é pensar textos bacanas do que rola na cabeça dos convidados. Não é isso, a minha cabeça é um caos, vai ter trabalho. Isso